Moraes manda Bolsonaro mostrar ao STF convite formal para a posse de Trump. Ex-presidente pediu ao ministro autorização para participar da posse do republicano como presidente dos Estados Unidos da América, no dia 20 de janeiro. Antes de dar andamento ao pedido, Moraes determinou o complemento de informações como horário e programação do evento. Eduardo Bolsonaro. Já estava achando estranho a imprensa toda comentando sobre despacho do Alexandre de Moraes, mas no sistema oficial do STF não constar a decisão. Como a imprensa teria ficado sabendo antes da decisão do ministro? Ou era tudo fake? Mas agora já está no sistema do STF a decisão. Sobre o despacho do Alexandre de Moraes acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho porque oficialmente nos sistemas do STF não tinha nada dizendo isso, mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite? Mas agora, chegou aqui a decisão e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora a suspeita de estar falsificando o documento, protocolando no STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump? Um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, o endereço, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade.
E ele finaliza que o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto o que se entende por documento oficial. Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, né, o documento estrangeiro ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo, no caso aí o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é a formalidade ao de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário. Tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para o Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo. Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina. É que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, é muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora, nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito, essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até agora do STF, não tem interesse em fugir, e é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente. Esse documento acaba de chegar, eu tive acesso inclusive, esse documento enviado para os advogados que representam o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e nele o ministro relator Alexandre de Moraes está solicitando mais informações para este convite, para analisar então esta solicitação.
o ministro está solicitando o convite formal enviado, já que esta mensagem, de acordo com esse documento, o que diz o ministro Alexandre de Moraes, foi enviado no e-mail de Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes está requerendo informações sobre a agenda, o horário que esse evento vai acontecer nos Estados Unidos. Que essas informações sejam juntadas e enviadas novamente para o Supremo Tribunal Federal, que imediatamente vai analisar esta solicitação. Eu acabei de conversar com o advogado que representa o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e me confirmou que ainda hoje essas informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal serão enviadas neste final de semana. E aí, logo na sequência, aguardando então essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, que diz que após a necessária complementação, esse assunto será então analisado. Ele ainda reforça que essas informações foram enviadas no e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro, num endereço não identificado. Ele cita esse e-mail, inclusive, de onde veio essa informação dos Estados Unidos. Durante a semana, a gente viu que o convite chegou a ser compartilhado nas redes sociais, mas, ao que leva a entender, não foi anexado na solicitação inicial para o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu também quando Jair Bolsonaro foi liberado para viajar até a Argentina no evento de Javier Milei, na verdade. E aí, naquela época, eles enviaram os documentos, tanto de ida quanto de volta, para comprovar que não havia nenhum interesse de fuga do ex-presidente da República. Então, ainda hoje, essa documentação será enviada para o Supremo Tribunal Federal, ministro relator, e aí na semana que vem a gente aguarda a resposta. Vale ressaltar uma atualização que na segunda-feira um novo advogado assume então a representação, a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Somente na semana que vem ele vai começar a responder efetivamente. Ainda hoje os advogados anteriores com quem vão responder esta solicitação do ministro. De Mambucaba para Washington. Beleza. Ei, cabeça, de Mambucaba para Washington. Extremamente incomum o convite a um ex-presidente, e especialmente um ex-presidente da América Latina. Esse convite representa uma verdadeira declaração de guerra de Donald Trump a Lula e Alexandre de Moraes antes mesmo do seu governo se iniciar. Bolsonaro é o maior opositor de Lula e de Moraes. E nenhum, e nem outro, nem Lula, nem Moraes foram convidados, mas o Bolsonaro foi. Então isso significa, acima de tudo, uma manifestação explícita de solidariedade ao Bolsonaro. Isso é uma afronta direta e explícita de Trump contra Lula e Alexandre de Moraes. E esse convite feito pelo Trump ao Bolsonaro é uma verdadeira jogada de mestre, porque não existe jogada possível ao Alexandre que faça com que o Alexandre saia melhor dessa. Qualquer coisa que o Alexandre fizer, se ele permitir que o Bolsonaro vá ou se ele não permitir, ele perde. Esse é um jogo de perde-perde pro Alexandre. Se o Alexandre permitir que o Bolsonaro vá, o que eu realmente não acredito que aconteça, dado o histórico do Moraes, se ele permitir, ele perde, porque ele coloca o pé no freio. E como nós sabemos, o Moraes não age dessa forma, porque todo o poder do Moraes está concentrado justamente na sua característica de nunca colocar o pé no freio. Então ninguém tem coragem de peitar o Moraes porque sabe que ele não freia. E todo o poder dele, portanto, vem dessa falta de limites. Todo mundo sabe que o Moraes não tem limites. Então, portanto, ele não pode mais colocar o pé no freio. Porque se ele coloca o pé no freio, todo mundo deixa de ter medo dele e ele perde totalmente o seu poder, que é baseado no medo. Por outro lado, se ele não deferir o pedido do Bolsonaro, vai ficar ainda pior para ele no cenário internacional, o que ajuda imensamente a nossa pauta, a pauta dos conservadores, no cenário internacional, e especialmente no cenário aqui dos Estados Unidos. Porque vai ficar ainda mais claro, mais evidente do que já está. Será mais um episódio que nós vamos poder apresentar em nosso favor na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou até mesmo na Corte. Então, indeferindo o pedido do Bolsonaro, o Alexandre já cria imediatamente, na largada, um incidente diplomático com o homem mais poderoso do mundo. E tanto o Trump como o Elon Musk já falaram 1 milhão de vezes
pauta deles, uma das pautas prioritárias, é a liberdade de expressão. E eles sabem muito bem que o Brasil está sendo laboratório do complexo industrial da censura. E outra coisa, negar esse pedido do Bolsonaro vai soar para o Trump como uma agressão pessoal. E a gente sabe que o Trump, ele leva as coisas para o lado pessoal. Então o convite a Bolsonaro coloca imediatamente Moraes como alvo de Donald Trump. Não se enganem. O ministro manda o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O que acontece? Os advogados de Bolsonaro, na sexta-feira, entraram com um pedido para que o passaporte de Bolsonaro, que está apreendido, ele seja devolvido ao ex-presidente para que ele possa viajar para Washington para participar da posse de Donald Trump. Théo Cury, agora vem essa determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que temos nesse momento de informações que chegam do Supremo Tribunal Federal? Carol, a decisão ela é muito sucinta. O ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que antes de analisar esse pedido feito pela defesa do ex-presidente para que o passaporte seja devolvido e que a viagem dele para os Estados Unidos seja autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, antes disso é necessária a comprovação do convite. Então, o ministro deixa aí muito claro, antes da análise, há necessidade de complementação probatória, porque o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Alexandre de Moraes diz que a mensagem foi enviada por e-mail do deputado federal Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, que é esse endereço que vocês veem aí na tela, que não diz horário, não diz a programação do evento, nem qual é o evento. Então, o ministro deixa de maneira muito clara o seguinte: determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal que efetivamente comprove o convite descrito. Nada mais é do que apresentar, de fato, o convite enviado pelo candidato eleito, pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Moraes, a partir daí, junto com a Procuradoria-Geral da República, analisem o pedido. Esse artigo mencionado por Alexandre de Moraes, do Código de Processo Penal, diz o seguinte, que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por uma pessoa idônea nomeada pela autoridade. Onde estamos e para onde vamos, né? Hoje é um dia especial, né, Marco? Um dia que nós tivemos a confirmação do convite do Jair Bolsonaro para a posse do Donald Trump. As pessoas não têm ideia da magnitude do que isso representa. Não é normal que chefes de Estado sejam convidados para a posse do presidente dos Estados Unidos. Eu digo, por exemplo, aqui de memória, que não havia nenhum chefe de Estado que eu me recorde na posse do Joe Biden em 2021, e não havia também na posse do Donald Trump em 2017 nenhum chefe de Estado. Dessa vez nós tivemos uma quebra de protocolo do presidente Trump, especificamente para alguns líderes, né? A gente estava aqui com a Karina, então a Meloni foi uma das chamadas, ao que parece, o Milley, o Bukele e Jair Bolsonaro. No caso do Jair Bolsonaro é ainda mais atípico o convite, porque se trata de um ex-presidente de oposição ao governo atual. E um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco dos bastidores de como é que foi isso, porque não foi uma coisa simples. Houve discussões de se Bolsonaro deveria ou se não chamado, inclusive levando em consideração ao recado muito claro que isso para o governo brasileiro, da postura, qual será a postura das relações internacionais americanas, das relações exteriores do Departamento de Estado em relação ao Brasil. E eu posso aqui cometer a inconfidência de dizer que, assunto aqui de bastidores, que eu vou dizer com exclusividade, de que o convite foi decidido nesta madrugada pessoalmente pelo Donald Trump. Houve a intervenção pessoal do Donald Trump para que batesse o pé e dissesse: vão sim chamar Jair Bolsonaro para a posse. Isso aqui ninguém sabe, é exclusividade aqui para nossa live. Esse ano vai ser o ano que vai entrar para a história, pode ter certeza. Hoje é dia 11 e os acontecimentos desses 11 primeiros dias de 2025 são impressionantes. Realmente, o jogo está virando, a gente está vendo, assim, a olhos vistos, a água mudando para o vinho. Eu fiquei de viagem na última semana, então eu gravei muito pouco, e é por isso que hoje eu vou soltar 5 ou até mesmo 6 vídeos para atualizar vocês que me acompanham como as coisas estão mudando.
Pela primeira vez a gente vai ver o Alexandre de Moraes recuar. Como vocês sabem, Donald Trump convidou o Bolsonaro, mas foi um convite direto para o Bolsonaro para que ele participe da posse, que vai ser no dia 20 de janeiro em Washington, D.C. Só que tem um detalhe. O presidente dos Estados Unidos, né, Trump ou qualquer outra posse, eles não costumam convidar ninguém pessoalmente. O evento da posse nos Estados Unidos é um evento extremamente fechado, apenas para americanos, para as pessoas do governo e o partido vencedor, no caso, os republicanos. Não se tem notícia de que um presidente prestes a tomar posse faça um convite direto e pessoal para alguém, principalmente se essa pessoa não exerce um cargo político ou cargo de autoridade. Nunca se ouviu falar do presidente, ou que vai ser assumido, né, como presidente, fazer um convite direto a uma pessoa comum. Pois Donald Trump fez um convite direto ao Bolsonaro. E não só isso. No convite direto que ele fez ao Bolsonaro, Bolsonaro é chamado de senhor presidente no convite para a posse de Trump. Cara, isso aqui, acho que vocês têm que entender a grandiosidade disso aqui. Donald Trump assume agora o seu segundo mandato muito mais forte do que no primeiro, porque ele teve o voto popular. Tanto é que ele tem o voto popular, ele tem maioria na Câmara dos Deputados, ele tem maioria no Senado. Muitas pessoas da própria imprensa que antes batiam nele já entenderam que não adianta bater mais, então já está colocando o rabinho entre as pernas. Agora ele tem junto com ele o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, que fez um anúncio recentemente, que fez uma reviravolta no Brasil, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Mas a conversa inicial, quando se falava do convite do Donald Trump, é que de forma alguma o Alexandre de Moraes ia aceitar devolver o passaporte. Lembrando, Bolsonaro não é condenado a nada, não tem nenhuma condenação. A retenção do passaporte do Bolsonaro por si só é ilegal. E a imprensa toda dizia, nunca, mas é nunca que ele vai entregar. Sai a notícia hoje mostrando isso aqui, ó. Moraes exige documentos adicionais para decidir sobre a ida de Bolsonaro à posse de Trump. O simples fato do Moraes não ter negado imediatamente e estar pedindo um documento que mostre que esse pedido, que esse convite realmente aconteceu, já é uma clara evidência de que o Moraes percebeu, ixi, fiz merda. Porque antes era uma briga apenas com Elon Musk, um cara que é bilionário, prestes a se tornar o primeiro trilionário, mas uma pessoa comum, que não tem cargo público. Agora, se ele nega esse convite, ele vai estar comprando uma briga com Elon Musk, com os senadores americanos, com o Mark Zuckerberg, com o Elon Musk. Cara, o Donald Trump, se ele faz isso, as repercussões no Brasil podem ser incalculáveis. Moraes está numa situação que ele está assim agora, cara, se eu continuar com essa minha sanha persecutória e essa minha ditadura, eu vou prejudicar todo o Brasil, e aí provavelmente o sistema vai me cuspir fora. Vamos na matéria. Ex-presidente pediu liberação de passaporte para ir ao evento dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes pediu nesse sábado que o ex-presidente envie documentos que comprovem o convite recebido por ele para a posse de Donald Trump. A decisão vem em resposta ao pedido do ex-presidente de liberação de seu passaporte retido pela Justiça para viajar aos Estados Unidos e acompanhar a posse do presidente americano. Na decisão, o ministro afirma que a defesa precisa acrescentar documentos que comprovem o convite oficial para o evento, marcado para o dia 20 de janeiro em Washington. Então, peraí. Se precisa da comprovação, quer dizer que se a comprovação existe, e ela existe, tá? E se não foi feito o documento oficial, eles enviam isso imediatamente, então como que ele vai negar depois que receber em mãos um convite oficial? Se ele nega isso, ele vai estar causando uma crise diplomática simplesmente com o país mais forte, mais rico do mundo. Olha a situação que o Brasil vai ficar. Como que ele vai impedir alguém de ir aos Estados Unidos para a posse do presidente eleito, na sua posse, tá? Sem ter uma condenação. Sem ter uma condenação. Isso não existe. Isso é ridículo. É a primeira vez que eu tô vendo o Alexandre de Moraes recuando e percebendo, ixi, cara, se a gente fizer isso aí vai dar merda. Com certeza até o círculo mais próximo dele já tá assim, Moraes, pelo amor de Deus, Xandão. Não faz isso não, cara. É o presidente dos Estados Unidos que convidou o cara. Como é que você faz uma merda dessa? Se você faz isso, a gente vai estar comprovando que o Brasil é uma ditadura. Porque até agora dá pra gente ficar no argumento, na disputa. Agora, se você evita um cara que não é condenado a visitar, a ir à posse do Donald Trump, você vai estar comprovando. Sabe qual que é a minha opinião? Moraes tem que jogar o louco mesmo. Você já está pensando em censurar o Meta, o Facebook, o Instagram?
evita o presidente. Esse ano tá muito louco. Esse ano, o ano mal começou e é a primeira vez que a gente vê o Alexandre de Moraes recuando. Vai receber o documento comprovando e vai... Cara, se ele evita, se ele recusa esse convite, vai pegar muito mal e as consequências serão severas. Não se engane. As ações que os Estados Unidos e o Congresso americano podem tomar para prejudicar a economia brasileira, prejudicar essa ditadura brasileira, são imensas. Imensas. E tudo por conta de uma sanha de perseguição pessoal, que o Alexandre de Moraes tem com o Bolsonaro. Aí eu te falo, como é que daqui a pouco ele vai e prende o cara que o Donald Trump convidou para ir para a posse? Você está entendendo? Tá mudando, meus amigos. Esse ano tá mudando, muita coisa vai acontecer ainda. Um abraço.